Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fernando Diniz, que está sim na mira do São Paulo. Eu tenho certeza que o São Paulo vai negar, que o São Paulo vai soltar para outros jornalistas a informação de que o Zubeldia está garantido, mas ao longo do programa de hoje vou contar todos os detalhes de um almoço que aconteceu entre representantes do São Paulo e Juliano Bertolucci nessa sexta-feira, tá? Vou dizer quais são os caras que mais querem o Fernando Diniz no São Paulo, por que o Zubeldia se queimou de vez no tricolor, enfim, tem muitas informações de bastidor sobre esse tema. O Paulo PH23. Zubeldia pode cair se não ganhar no domingo? Paulo, pode. Eu confesso que eu fui surpreendido com o que eu ouvi a respeito do Fernando Diniz, tá? Porque assim, eu já havia contado para vocês que parte do elenco não gosta do treinador argentino e que a pressão era grande, mas que o São Paulo respeitaria o Campeonato Paulista e só o demitiria depois da competição se o São Paulo não fosse bem. Nessa sexta-feira, recebi a notícia de que Juliano Bertolucci, representante do Diniz, almoçou com dirigentes do São Paulo. Se os dirigentes do São Paulo começarem a negar, disserem que eu estou mentindo, eu vou contar qual dirigente do São Paulo que almoçou com o Bertolucci. Vou fazer mais. Vou dizer qual foi o restaurante. E ainda vou tentar uma foto. Uma dessa aí vai ficar ruim mesmo. Mas eu posso assegurar que o Bertolucci almoçou nessa sexta-feira com um representante importante do São Paulo, da alta cúpula. E o assunto não foi outro que não debater sobre Fernando Diniz. São Paulo quis entender as condições, São Paulo quis saber o que o Diniz exigiria para se acertar com o tricolor. O que eu posso assegurar agora? Ao longo do programa eu vou trazer mais detalhes. Diniz gosta da ideia de trabalhar no São Paulo, embora não curta muito essa negociação com o treinador no cargo. Mas o São Paulo já sabe que se depender do Diniz, Zubeldia demitido e a negociação não será difícil, tá bom? O Gil Souza, Bertolucci está forçando a barra para o São Paulo trazer o horroroso Diniz. Não, Gil, foi uma procura... Tá legal, já que você citou, ao longo do programa eu vou trazendo mais esclarecimentos. Mas o nome do Diniz foi escolhido pelo São Paulo, mas especificamente por duas pessoas do departamento de futebol. Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, e Muricy Ramalho. Alguns dias atrás, o Zanqueta chegou a falar que o Muricy trabalhava e defendia o nome do Tite. Não é real. O Tite nunca teve chance de treinar o São Paulo, tá? A avaliação de que o Tite é um cara caro. O Tite não trabalha com categorias de base e o São Paulo precisa obrigatoriamente ter treinadores que respeitem essa passagem de Cotia para o time principal. Se o treinador não souber investir na base, ele não pode ser contratado. E o Tite não tem essa característica, e sem falar na parte financeira. Renato Gaúcho, outro técnico disponível no mercado também, não atende aos pré-requisitos. Hoje, os maiores defensores de Fernando Diniz são Belmonte e também Muricy. Podem desmentir, mas estou afirmando de forma categórica, tá? Boa noite, Nicola. É verdade que o Calera está querendo ir embora porque os salários estão atrasados? Saiu essa notícia hoje. Andréia, basicamente o contrário. Depois da derrota para a Ponte Preta por 2-1 na quarta-feira, no Morumbi, o Calera foi aquele que deu a declaração mais forte e pesada. Abre aspas para o Calera: quem não estiver 100% comprometido aqui, que saia fora. Nessa quinta-feira, rolou uma reunião a portas fechadas entre jogadores do São Paulo, reunião que durou 1h20, sem membros da comissão técnica, sem ninguém da diretoria. E o grande tema foi, pessoal, o São Paulo está jogando bolinha e os grandes culpados somos nós, jogadores. Então, ou a gente se coça para fazer algo diferente, ou não vai rolar. Tá? Então, houve essa cobrança interna e dá para dizer que o Calleri foi um daqueles que mais cobrou. O Anderson Souza pergunta: Crespo no São Paulo foi cogitado? A resposta é não. E eu vou explicar o porquê. Um dos motivos que fazem o Zubeldia estar com o filme queimado no departamento de futebol é o nível dos seus treinos. Tá? Os caras que acompanham o dia a dia de treinos entendem que os treinos do Zubeldia são fracos, são ruins, são pouco inovadores e não extraem o melhor dos jogadores. Essa é exatamente a crítica que mais pegou em relação ao Crespo.
que até deu um título de campeonato paulista para o São Paulo, mas a avaliação é de que o trabalho dele era ruim, tá bom? Cara, a gente lida com muita mentira no futebol, mas muita mentira mesmo, é muito louco isso. O Paulo Brax dizer que não fez proposta pelo João Vitor é cascata. O São Paulo negar, o São Paulo fez vazar, e até foi o GE quem publicou, quer ver? O Edson até mandou mensagem, deixa eu ler para vocês, quer ver? É muito louco isso. Matéria do GE. Tricolor não mira mudança nesse momento. São Paulo confia em recuperação de Zubeldia e tenta blindar técnico que reconhece problemas. O São Paulo vaza isso. O jornalista acaba por aceitar, óbvio. Mas hoje, sexta-feira, um dirigente do São Paulo almoçou com o Juliano Bertolucci para tratar sobre Fernando Diniz. E vou avançar nessa notícia. A reunião foi considerada positiva. O Diniz topa trabalhar no São Paulo, mas só aceita discutir detalhes mais básicos, mais técnicos, como, por exemplo, de grana, depois da saída do Zubeldia, tá bom? O Max Pereira faz pergunta importante: quando é que vai ser anunciado o patrocínio com a Magnum na manga? Max, essa história do Banco do São Paulo é aquela coisa enrolada. São Paulo tinha o SPFC Bank, a coisa não funcionou como parceiro. São Paulo precisou abrir mão e desistir do projeto. No ano passado, o São Paulo se acertou com o Magnum Bank e decidiu criar, dentro do Magnum Bank, uma ala exclusiva para São Paulinos. Todos os processos burocráticos já foram cumpridos. Agora os caras estavam acertando detalhes e o funcionamento desse banco digital do São Paulo, que vai funcionar dentro do SPF, dentro do Magnum Bank. E aí os caras também estavam acertando os últimos detalhes do contrato. A promessa é que aconteceria em janeiro. Agora já ficou para o mês de março, mas a manga está guardada exatamente para esse patrocínio. O projeto para a reforma do Morumbi, nenhuma evolução ainda não, Flavião, e essa eu antecipei para vocês, né? Na metade do ano passado eu disse, olha, está subindo no telhado essa história de W Torre e São Paulo. Por quê? Porque há muitas diferenças entre o que o São Paulo pensa para o seu estádio e o que a W Torre quer para ser parceira do São Paulo. W Torre quer a chave do estádio, quer ser dono da agenda, quer, por exemplo, o gramado sintético. São Paulo reluta com a ideia do gramado sintético. São Paulo não quer alguém que mande na agenda no Morumbi em todos os jogos, em todos os dias, enfim. Há diferenças muito grandes que praticamente inviabilizam um acordo. Lucas Santos, fala, Nicola, o São Paulo pagou o Daniel Alves, acabou a dívida. Lucas, eu tenho dúvida, deixa eu ver, Daniel Alves, dívida São Paulo, até, o parcelamento era gigante, tá? Eram R$472 mil que seriam pagos, eu estou pesquisando aqui, que eu não lembro, tá, de cabeça. 5 anos de acordo, tá? Ou seja, 60 parcelas. A verdade é que não terminou de pagar, não. O clube vai dividir pagamento ao jogador e calcula a economia de 27 milhões. Esse acordo foi sacramentado em 21. Então, se são 5 anos, 22, 23, 24, 25 e 26. Se o São Paulo não atrasou nenhuma parcela, e eu não acredito que não tenha atrasado, se ele está atrasando luva de jogador, se ele está tendo dificuldade de pagar bonificação pela classificação no Campeonato Brasileiro do ano passado, imagino que em algum momento deva ter atrasado parcelas do Daniel Alves, né? Mas se tudo correr bem, os pagamentos acabam no ano que vem. Avaliação, na verdade. É que está claro, a gente fica assim, olha para o noticiário, o que está acontecendo? Começaram a falar de Fernando Diniz. Não, mas eu quero explicar isso aí. Eu quero explicar isso aí. Mas eu estou certo na avaliação. Se cair nas quartas, risco de demissão. Não é que vai cair. Sim. Risco de demissão. Se cair nas quartas para um time menor, um time do interior, Novo Horizontino, a chance é real. A chance é real. Se for para semifinal e final com um time grande, um rival, e perder, sei lá, nos pênaltis... Perder 1-0, 2-1... O trabalho vai seguir. O trabalho vai seguir, com críticas, com avaliações, mas ele vai seguir, né? Então, assim, o São Paulo ainda tem o respiro, entre aspas, da intertemporada da data FIFA, do Mundial, se tiver que corrigir alguma rota. Então, o São Paulo, assim,
Mas aí a gente está falando de junho, julho tá a gente ainda está em fevereiro, tem um chão ainda. Tem um chão até lá. Para ele chegar até lá. Então, o São Paulo está nessa pegada, tá nesse pensamento. Começou um zum de Fernando Diniz. Como no ano passado teve um zum de Tite. O que explica isso? Quando o Zubeldia começou aquela história de frita Zubeldia no final do ano, tem muita gente dentro do São Paulo que fala o seguinte: mas o Muricy gosta muito do Tite, o Tite, inclusive, quando era da seleção, convidou o Muricy. Então é o Muricy que gosta do Tite, então por isso o Tite é o nome forte nos bastidores do São Paulo. E agora essa história do Fernando Diniz, ela parte do seguinte: quando o Casares assume, essa gestão do Casares assume, o Fernando Diniz era o técnico do São Paulo. E o São Paulo demite nessa gestão o Fernando Diniz. E uma parte dessa ala da diretoria dessa gestão era contra a saída do Diniz, queria dar mais tempo ao Diniz, mas o Diniz acabou sendo demitido porque ele era a contratação do Leco e do Raí, da gestão anterior. E aí, quando o Fernando Diniz é campeão da Libertadores, com um elenco mais envelhecido, poucas contratações, não contratações tão badaladas, o Marcelo em dúvida, aquela coisa toda, Felipe Melo com quase 40 anos, Fábio com 42 anos. No São Paulo, o papo era, tá vendo? Campeão da Libertadores com time envelhecido e com peças pontuais, sem grandes contratações. Esse cara é bom. Então, assim, tem uma ala dentro do São Paulo que gosta do Fernando Diniz. E outra ala, por exemplo, Muricy, gosta do Tite. Então, naturalmente, quando existe uma dúvida com o treinador que está lá, no caso Zubeldia, esse bastidor, esse papinho começa a ficar um pouco mais evidente. Me garantem que não fizeram contato nem com o staff de Tite, nem com o staff de Fernando Diniz. Mas tem papo de bastidor. 2 jogos fundamentais. São Bernardo não é jogo de queda, não se trata disso. Mas São Bernardo é o jogo para jogar no Morumbi contra o Novo Horizontino. E depois classificar nas quartas. Então, isso aí é interessante, a gente falando sobre esses rumores de Tite e Fernando Diniz. Não é algo concreto, mas é algo ali que se ouve nos bastidores, né? Nos meandros, ali nos corredores do Morumbi. Então, quando a sua grama não está cortada... Isso pode crescer, né? Isso pode ganhar, dependendo do cenário do time, isso pode ganhar força. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!